Aqui nós temos dois capítulos que tratam. Bom dia, né? Os que eu não cumprimentei. Dois capítulos que falam a respeito de vários assuntos. E aqui mais parece, no início começa como um filme de terror. Quem disse que não tem, né? Terror na palavra. E depois passa uma ação muito forte. E aqui o Senhor falou fortemente comigo assim: qual o papel que a voz de Deus tem nas nossas vidas? Qual foi a última vez que a gente, que eu, que você, buscamos a opinião dele a respeito das nossas decisões? Em Tiago, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: que o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, quando o nosso desejo tem mais peso do que obedecer a Deus, o pecado cresce com força, cria raízes fortes e fincadas dentro de nós e gera um fruto, a iniquidade. Essa iniquidade, ela funciona para nos paralisar, como nós já falamos anteriormente, no nosso caminho. Aqui, no início do capítulo 19, conta a história desse levita. Aqui não está dizendo se esse levita é o mesmo do capítulo anterior, mas aqui consta que ele morava numa parte afastada da região montanhosa de Efraim e tomou para si uma concubina. O que é uma concubina? É uma pessoa, uma mulher que ele tomou para viver maritalmente sem, no entanto, se casar com ela. Na versão que o Cid Moreira narra, e ele vai ficar para sempre na nossa memória, né? Cid Moreira, todos os dias nós ouvimos na voz dele a Bíblia sendo narrada. Que grande valor, né? Ele deixa para a posteridade. Vai ficar marcado na nossa memória para sempre a voz dele, mesmo que hoje ele não está mais conosco, né, nesta terra. Então aqui narra, fica aí nossa homenagem a ele, né? E a nossa recordação, que sempre vai ser com relação a essa grande voz, esse grande homem que foi Cid Moreira. E aqui narra, então, este acontecimento na vida deste levita. Então, eu não sei como funciona, como funcionou, quem era esse levita, por quê? Se ele pegou uma mulher para ser sua concubina, sem se casar com ela, nós não sabemos como ele era. Aí, aqui nós notamos que essa mulher, ela adulterou contra ele. E aí ela foi para a casa do seu pai. Eu não sei se ela comentou com o pai, conversou com o pai e contou o que tinha acontecido. Aqui também não consta se o esposo contou para o pai o que tinha acontecido. E aí, mas a intenção do levita era o quê? Ir atrás dela para conversar com ela e trazê-la de volta. Então a intenção dele era trazer ela de volta para casa. E ali fala que quando ele chegou lá no sogro, o sogro saiu alegremente, né, para recebê-lo. E ali eles passaram alguns dias. E ali consta que ele sentiu a vontade de voltar para casa, né, com a sua concubina. E aqui o Senhor me trouxe, a primeira coisa que o Senhor me mostra é o seguinte: muitas vezes quando nós temos um ímpeto, uma vontade vem em nós para fazer algo, nós devemos fazer realmente. Por quê? Porque aquele é o momento correto daquela ação. Não deixar para depois. Ou que de repente alguém venha e nos convença ou nos ludibrie a ficar mais um pouco, a permanecer naquela situação um pouco mais. Então o Senhor me trouxe esse pensamento que nós precisamos muitas vezes não ir pela conversa de alguém, fazer o que nós temos já a intenção de fazer, prosseguir nos nossos pensamentos. Bom, aí depois vem toda aquela condição que o sogro consegue convencê-lo a ficar lá, e ali ele fica, e depois todo aquele acontecimento de que
os homens daquela cidade se juntam ali, né? E falam pro sogro que eles querem ficar com aquele levita. A intenção deles era o quê? Coabitar com ele, era ficar com eles queriam se divertir com eles. Aqui consta no versículo 22 que eles eram homens depravados. Em outras versões está escrito filho de Belial. Isso na cidade de Benjamim. E ali o dono da casa falou para eles que não, meus irmãos, não façam este mal, não façam essa loucura, pois este homem está em minha casa, é meu hóspede. Aqui está minha filha virgem, isso no versículo 24, e a concubina dele. Um detalhe, em algumas versões, como esta que foi lida, fala que ela era uma moça. Então, no meu ver, ela era muito jovem, essa concubina deste levita. Em outras versões já fala mulher. Só para retificar. E aí, o levita, então, a palavra consta no 25, que ele pega a moça e entrega aos homens. E eles, então, conhecem ela intimamente, a violentaram a noite toda. E ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta daquele senhor que estava hospedando eles. E ali, veja que aqui esse senhor, lógico, já está mais à frente, né? Eu passei pela parte de que eles foram para aquela cidade, não encontraram hospedagem ali, e ali um senhor ali hospedou eles, né, na casa dele. E ali, quando aqui no versículo 26 fala que essa mulher, ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, e ficou ali até o clarear, percebe, eles não perceberam que ela já estava ali na porta. Pela manhã, quando ele abriu a porta da casa para sair, é que ele encontrou a concubina ali. E aqui não consta que ela estava morta. Mas mais para frente, lógico, no versículo 20, no capítulo 20, no versículo 5, consta que ela estava morta, sim. Deixa eu ir lá para o versículo 5, depois a gente volta aqui. Fala assim: os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar e violentaram a minha concubina de modo que ela morreu. Percebe que essa é a narrativa que ele dá aos israelitas quando ele se encontrou com eles. Então voltemos para lá, para o versículo 26. Versículo 27. Então, quando ele percebeu o que tinha acontecido com aquela concubina, essa cena que parece um filme de terror, né? Que realmente é um terror ali o que aconteceu. Ele simplesmente praticou um ato ali que nunca havia acontecido em Israel. Ele simplesmente, quando chegou em casa, ele pegou algo que nada era simples, né? O que ele fez. Pegou uma faca e dividiu essa mulher em 12 pedaços, membro por membro, e enviou cada um dos pedaços para o território de Israel. E no 30 diz: todos os que viam aquilo diziam, até hoje, nunca se fez nem se viu tal coisa, né? Desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Aí ele diz: refleti e pensai nisso, dai o vosso parecer. E todos eles, aí depois no capítulo 20 vai constar que todos eles se uniram e foram numa guerra, né, contra os 24. Hoje faz 1 ano do ataque do Hamas a Israel. E muitas vezes, nós que estamos de fora desse quadro e não vemos os detalhes de tudo o que aconteceu ali, a gente não percebe algumas coisas. Eu não sei se vocês viram alguns comentários, alguns vídeos, se vocês viram os documentários mesmo do que foi feito a respeito do assunto. E ontem, não por coincidência, eu vi um vídeo
do Israel com a Aline, e a Aline mostra no vídeo, parece um cemitério de carros. Foram 1.600 carros atingidos por aquilo. E em cada dos carros tem uma marca do que aconteceu ali. Ela mostra um carro que estava escrito bebê a bordo, que tinha um bebê e a cadeirinha do bebê ali. E os vidros do carro foram estourados tanto na frente como na parte dos passageiros, motorista e passageiros. E ali, como esta cena do capítulo 19, que parece um filme de terror, ali, nesse documentário, ela não mostra algumas cenas, lógico, mas ela conta ali alguns acontecimentos de algumas famílias, e entre uma das coisas que me chamou a atenção foi uma van, que, pelo que eu me lembro, tinham 12 idosos na van. Eles estavam indo para passar o dia, para curtir, né, o dia. Era um dia muito bonito e era um dia de festa, né? Israel estava em festa e muitos estavam saindo para comemorar aquele feriado com as suas famílias, em algum lugar, por exemplo, num rio, para se banhar nas águas ali. Era o que estava acontecendo, o que esses idosos pretendiam fazer. E ali eles colocaram, os terroristas colocaram, eu não sei o que, para furar o pneu, né, daquela van. E aí foi furado o pneu daquela van, e ali foi descendo os idosos, um por um, tinham 12, pelo que eu me lembre, e todos ali, eles foram eliminados. Não só eles, né, todos os que aconteceram ali, os mortos, foram mais de 1.000 pessoas, e ali tem aquele cemitério de 1.600 carros. E eles, os terroristas, eles pretendiam fazer muitas coisas e tinha o plano deles, né? Em uma dos bolsos de um deles que foi encontrado, tinha os planos narrados do que eles pretendiam fazer ali. E eu deixo aqui como um memorial também o que acontecido deste dia, porque como aconteceu no passado, hoje também acontece a perseguição ao povo de Israel. E muitas vezes nós não percebemos algumas coisas. A palavra do Senhor diz que nós precisamos orar pela paz de Sião. Nós precisamos orar que haja paz em Sião, que haja paz dentro dos seus muros. Nós não devemos nos esquecer do que a palavra diz a respeito disso. E aqui no capítulo 20, é narrado então a respeito dessa revolta que eles tiveram, né? Os israelitas disseram, isso no versículo 3, dizei-nos, por que se cometeu essa maldade? Aí o levita narrou para eles tudo o que aconteceu, eles se revoltaram e disseram que era uma loucura, e eles resolveram então o que deveriam fazer. Só que eles, como nós entramos aqui, quando eu dei o início a essa narrativa de hoje, a pergunta: qual o papel que a voz de Deus tem na nossa vida? Foi essa pergunta. Qual foi a última vez que você buscou a opinião dele a respeito das suas decisões? Nós vemos aqui nessa narrativa do capítulo 20, não só uma vez, mas várias vezes, que eles consultaram o Senhor o que deveriam fazer. Como eles deveriam se posicionar frente a isso? E ali o Senhor foi os posicionando o que eles deveriam fazer. Como hoje em dia também nós temos a internet e temos observado os israelitas, antes de saírem, o povo, né, judeus, antes de saírem para guerrear, eles fazem as orações. A bênção sacerdotal é proferida ali pelos comandantes, antes deles saírem à guerra. Então eu imagino que até hoje eles perguntam ao Senhor o que eles devem fazer, como eles devem guerrear, como eles devem lutar as suas batalhas. E nós vemos que por várias vezes o Senhor vem e dá a vitória nas mãos deles.
Várias e várias vezes, quando eu leio a palavra, quando eu vejo as guerras, quando eu vejo as lutas que são propostas na palavra e como elas vêm, nós temos muitas vezes uma visão centralizada, de repente, só no capítulo que nós temos visto. Mas quando você vai ver ela num panorama geral da palavra toda, muitas vezes a guerra, ela vem para executar um juízo de Deus. Uma situação que lá atrás já tinha sido dita, ou que foi uma questão, é uma questão assim, muitas vezes passa pela nossa mente uma minúcia bem pequena assim. A palavra vem e fala algo muito sutil, e muitas vezes quando nós lemos ela de forma corrida, ou mesmo estudando um capítulo, passa desapercebido alguns detalhes. E perceba aqui que os homens depravados que estavam no povo de Benjamim, muitas versões falam filhos de Belial. Eles foram aqui de uma forma assim abrangente, castigados pelos que eles estavam fazendo. Ali eles estavam, eu imagino que essa cidade ela estava completamente jogada à depravação. Portanto que, percebe que aquele homem que hospedou o levita e o servo dele e a sua concubina, ele tinha uma filha virgem. Percebe que os homens dessa cidade, eles não estavam atrás das moças, porque senão essa moça não seria virgem na cidade. Nos leva a pensar coisas desse tipo. Porque aqui fala que eles ofereceram a filha do homem, desse senhor, e a concubina, para que eles não ficassem com um levita, para que eles não fizessem mal para aquele levita. E percebe que aqui os homens eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. E ali depois, na cena que nós já falamos a respeito, eu já falei aqui, que o levita pegou a concubina e entregou então a eles. E ali eles fizeram mal a ela, né? Aconteceu ali o quê? Um estupro. Mas eu imagino que aqueles homens, eles estavam com ódio. Por quê? Porque na verdade o que eles queriam era o levita. Então percebe que aquela cidade ela estava completamente deteriorada de princípios e valores. E quando aconteceu toda essa batalha contra os benjamitas ali, contra aquele povo, nós vamos ver que mais à frente, no capítulo, diz que sobraram somente 600. E esses que sobraram, foi o quê? Para que o povo de Benjamim não se acabasse. E no capítulo futuro de amanhã, nós vamos ver que houve ali uma estratégia para que eles não ficassem sós. No versículo 47, fala assim, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram ali 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram ao fio da espada tudo o que encontraram, tanto os homens da cidade como os animais, e atearam fogo a todas as cidades por onde passaram. Aqui não consta que eles fizeram isso com mulheres, com crianças. Repito, o que o Hamas fez no ano passado, no dia 7 desse mesmo mês, foi terrível. Ali constava, naquele papel que foi encontrado, todo o procedimento que eles deveriam fazer. Que eles deveriam pegar as mulheres, tirarem suas roupas. Não vou citar o que eles deveriam fazer ali, porque também ela não citou os detalhes, mas ali constava ordens dos líderes do Hamas, o que deveriam ser feito, o que deveria ser feito com as crianças. Então percebe que existe uma diferença muito grande entre um ato terrorista e algo com relação a um julgamento. Nós passamos desapercebidos e hoje com a nossa mente de pet shop, que a gente tem animaizinhos, que a gente cuida com tanto carinho, que hoje em dia tem casais que escolhem não ter filhos, mas terem pet, adotar esses pets como filhos. Hoje, a mentalidade mimimi
A mentalidade de hoje, da atualidade, é muito diferente do que aconteceu naquela época, e é muito diferente de, muitas vezes, um julgamento que o Senhor quer fazer. Nós oramos insistentemente, muitas vezes, ao Senhor pedindo coisas que nós não deveríamos pedir. Aliás, nós sempre precisamos, com um amor no nosso coração, orar e pedir, sim, mas nós precisamos lembrar: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes nós, com nossa visão humana, com a nossa visão muitas vezes deturpada por algumas coisas, ou por filmes, ou por séries, ou por ler a palavra e não entender algumas coisas, ou por enxergar na palavra, ter uma visão um pouco diferente do que nós talvez deveríamos ter, nos passa desapercebido algumas coisas. E nós precisamos sim orar lá, como o Senhor e nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu volto a repetir, o nosso desejo muitas vezes, de hoje, ele tem um peso forte, e que nós precisamos entender que o nosso pecado, ele cresce, e cresce com força, e ele cria raízes fortes e fincadas que geram o fruto da iniquidade. Essa árvore que o inimigo quer gerar em nós para nos paralisar, pode gerar frutos, e o fruto é chamado de iniquidade. Ele tem a intenção de nos paralisar. Como disse Tiago 1, o 15 e o 16, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Que nós hoje venhamos buscar a vida que há no Senhor, que nós possamos buscar sempre pela vida e não pela morte. O Senhor, na palavra dele, ele, por várias vezes, ele dá o conselho: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, ele diz. Ele vem e cita várias coisas, ele vem depois e fala: escolhe a vida. Existe sempre aquele se vocês quiserem, e vocês comerão o bem desta terra, como está em Isaías 1. Eu sempre cito Isaías capítulo 1. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então o Senhor sempre ele nos alerta para que a gente escolha o bem e não o mal. E aqui o Senhor, ele vem e vai nos mostrando tudo isso. E o Senhor falou-me fortemente ao coração isso, que nós precisamos não buscar o pecado, que cresce e dá luz à iniquidade, mas que nós venhamos buscar agradar o Senhor sempre, buscar no Senhor o que nós devemos fazer, buscar ter todas as 9 características do fruto do Espírito, e que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Quando de repente ele te der, eu não sei ali, se o levita, se ele não tivesse ficado mais um tempo ali na casa do sogro dele, o que teria acontecido? Se logo no primeiro ímpeto da vontade dele de prosseguir a viagem ele tivesse ido, não sei o que teria acontecido. Nós sabemos mas aqui a história consta que ele ficou um pouco mais ali. E ali ficou a noite, e ele partiu dali, foi para outra cidade, e na cidade ele ficou na praça e estava sem hospedagem. E ali um idoso deu um teto, né, para ele ficar, um lugar para ele ficar. E ali percebemos todos esses acontecimentos, que o povo ali de Benjamim estava pervertido, fizeram o que fizeram com a concubina. Depois o levita, quando chegou em casa, fez aquilo tudo com a sua concubina, dividiu em 12 pedaços e mandou para as tribos, para que eles viessem como que em julgamento com aquela situação. Mas percebe, como era a vida desse levita? A palavra não consta em detalhes, porque, como eu já disse ali, e repito, ele buscou uma concubina, né? Ele não se casou com aquela moça que ele pegou, com aquela mulher. Mais à frente, ele dividiu ela em 12 pedaços. Não sei qual era a intenção dele, porque ali fala, ó, logo no início da meditação deste capítulo, fala:
que ele foi atrás dela para conversar com ela e trazê-la de volta. Então a intenção dela era boa. A intenção dele era retomar aquele casamento, mesmo que ela tivesse ali adulterado contra ele. Mesmo que ali ela o traiu e voltou para a casa do pai, mas a intenção dele era boa. Muitas vezes a nossa intenção é boa, mas no final das contas, lá na frente, a história nos mostra outra coisa. Então, eu não sei a experiência que você tem, eu sei o que eu vivi. A minha vida parece uma ação. É como um filme de ação também. Quantas coisas aconteceram? A impressão que eu tenho é que eu vivi várias vidas em uma só. A minha. Hoje, eu estudo a palavra, ouço e observo muitas coisas. E eu tenho procurado praticar a techuvá, que é a volta ao Senhor. O arrependimento de vários atos cometidos e voltar ao Senhor. O arrepender de muitas vezes uma fala, de muitas vezes uma postura. E hoje, como você está? Como eu estou? Temos praticado este ato de buscar a voz do Senhor para o que nós vamos fazer? Qual o papel que a voz do Senhor tem tido na nossa vida? Qual foi a última vez que você buscamos a opinião do Senhor para fazer algo? Fica essas duas perguntas para meditação. Se alguém quiser colocar alguma coisa, falar algo, este é o momento. Senão, depois nós vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida. Senhor, realmente parecia um filme de terror. Depois passou para um filme de ação, esses 2 capítulos. E ainda hoje nós nos lembramos, Senhor, de situações que ocorreram e que não passe desapercebido esse dia que comemora-se uma comemoração dolorida para o povo de Israel, do dia 7 de outubro, do que aconteceu ali há um ano atrás. Senhor, e muitas famílias hoje não tiveram os seus entes queridos de volta. Não sabemos se eles estão vivos ainda ali, naquele sequestro que aconteceu. Eu te peço pela vida, Senhor, dessas famílias, pelo coração de cada pai, de cada mãe. Tem uma mãe ali que o bebê foi sequestrado com 9 meses. Ele já passou mais tempo hoje na mão dos terroristas do que nos braços da sua mãe. Senhor, tem de piedade e misericórdia, eu te peço. Que o Senhor venha trazer paz ali a Israel. Sabemos que eles já estão em outra batalha contra o Hezbollah. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor entre com providências ali, visitando cada família, Senhor, que teve o seu ente querido retirado. 1 ano é muito pouco, nós sabemos. O tempo pode trazer um pouco de consolo aos corações. Sabemos que somente o Senhor pode consolar quando um ente querido é retirado de nós. Sabemos que também muitas pessoas, Pai, aqui representados nessa sala, perderam seus entes queridos, e outros que vão ouvir também este áudio, esta narração. Que o Senhor possa consolar os corações, Pai, dessas famílias, desse pai, desta mãe, deste cônjuge, deste primo, talvez, um tio. Nós não sabemos quem, mas nós sabemos que o Senhor sabe. O Senhor é aquele que está conosco 24 horas por dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor não dorme, não dormita. Que o Senhor venha consolar todas essas vidas, Senhor, nesses fatos ocorridos. E que o Senhor possa dirigir as nossas vidas, que haja paz em Sião. O Senhor diz que prosperarão aqueles que oram por Sião, por Israel. Que nós venhamos nos lembrar de orar por Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros. E que nós pedimos também, Senhor, que haja paz aqui,
aqui em São Paulo, depois dessa eleição, e em várias cidades do Brasil, essas eleições para prefeito, para vereador, que haja paz nos nossos corações, que o Senhor traga esperança, traga fé aos corações. Nós te louvamos e te bendizemos por este dia, e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, ainda mais neste dia, a respeito da tua palavra. No dia de amanhã nós vamos observar a continuidade desta narrativa, desta história, do que aconteceu e como o Senhor preservou ali o povo de Benjamim. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos e para ministrar aos nossos corações, trazendo cura ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito. Traga, Senhor, sim, fé ao coração daqueles que não têm, e que o Senhor venha fazer um milagre na vida dos meus irmãos, daqueles que estão conosco nesta sala e daqueles que vão ouvir essa narrativa. Como o Senhor novamente, no dia de hoje, fez novamente um milagre na minha vida. 7h05 e o Senhor já fez um grande milagre. Que o Senhor faça milagre na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha mostrar a todos que o Senhor é ontem, o Senhor foi ontem, é hoje e será para todo sempre o mesmo. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, Senhor, porque eu te amo, Senhor, e que eu venha acrescentar, Senhor, esperança no coração dos meus irmãos e fé, que eles tenham fé que o Senhor faz. Eu não sei por que o Senhor tem feito tantos milagres na minha vida, mas que seja para incentivar os meus irmãos, que outros também venham encher os seus corações de fé e esperança. E eu te agradeço. Amém, amém e amém. Em nome de Yeshua HaMashiach.